A Física da Montanha-Russa. Grupo: Bruno Rafael Borges Nino, Marco Antônio Melo do Nascimento, Cileia Pereira de Carvalho e Weber Leste Mesquita. A montanha-russa surgiu na Rússia. A diversão teria começado no século XV. Formavam-se gigantescas rampas cobertas de neve. A pessoa subia até o alto para deslizar em costa abaixo, sentado sobre blocos de gelo recobertos de palha. O sistema de freios era rudimentar. Nos últimos metros jogava-se areia na pista para reduzir a velocidade dos carrinhos. Então tivera a grande ideia de trocar a neve por trenó, onde a velocidade era maior e aumentava a adrenalina. Em 1784, na Rússia, foi montado o primeiro trenzinho para o mesmo fim. Em 1827, nos Estados Unidos, que se inaugurou a primeira montanha-russa. O brinquedo foi adaptado sob trilhos de uma mina de carvão. Nesta aventura, o passeio durava mais ou menos 2 horas, e o freio era manual. Qualquer um podia acioná-lo. O sucesso foi tão grande que a partir daí começaram a surgir várias formas e tamanhos, e isso aconteceu no século XIX. As descidas não eram radicais. Os trenzinhos percorriam túneis com cenários e recebiam nomes como Túnel do Amor, Trem Fantasma. Foi a partir desse momento que ela se tornou uma atração universal nos parques de diversão. Em 1846, os franceses inauguraram e apresentaram o looping, onde, em trechos que o trilho passava, fazia um ciclo completo, possibilitando que os passageiros ficassem de cabeça para baixo. Mas a montanha-russa, como nós conhecemos hoje, só surgiu em 1874, nos Estados Unidos. Foi também nesse país, em 1959, que surgiram modelos de tubos de aço, material que permite montanhas cada vez mais assustadoras. Há carrinhos que passavam dos 160 km por hora e algumas quedas superiores a 100 metros. A física e a montanha-russa. A montanha-russa combina diversos efeitos e tipos de aceleração, como queda livre, plano inclinado e movimento circular. Para entender bem, ao longo do percurso, as pessoas passam por diversas situações, como a diminuição do peso nas descidas, por estarem inclinadas em queda livre. Outra situação é quando estão em movimento circular, atingindo acelerações grandes, quando fazem as curvas fechadas na parte inferior do looping e quase falta de peso na parte superior. A compreensão de que, ao redor da Terra, atua uma região conhecida como campo gravitacional, conhecida como força gravitacional, e que esses corpos sofrem variação da velocidade, por adquirir a aceleração chamada de aceleração da gravidade, representada por g. Entende-se como acontece toda situação. Segundo Newton, isso acontece porque o peso do corpo sempre está dirigido para o centro da Terra. À medida que o carrinho sobe, toda a energia potencial gravitacional aumenta a sua velocidade, diminuindo. Quando o carrinho desce, essa energia potencial diminui. Sendo assim, essa energia se transforma em energia cinética. Considerando a ausência de atrito entre os carrinhos, surge a energia mecânica, que se mantém constante. A energia mecânica é a soma da energia potencial com a cinética. A energia potencial está relacionada com a altura, a massa e a aceleração da gravidade. Já a energia cinética está relacionada à velocidade. Quanto maior a sua velocidade, maior a sua energia. No início, os carrinhos são empurrados automaticamente em direção à primeira subida, mas depois fazem uso da energia gravitacional para se locomoverem pelos trilhos até o final. O estudo da aceleração da gravidade proporcionou aos inventores da montanha-russa um grande efeito, aumentando a participação das pessoas aos parques de diversão e garantindo divertimento com a contribuição da física. A física aplicada. Sabemos que há alguns conceitos físicos que estão envolvidos no funcionamento de uma montanha-russa, como energia mecânica, energia potencial gravitacional e energia cinética. O carrinho não é movido a motor. Todo movimento de uma montanha-russa é resultado da força da gravidade. Inicia-se o passeio e o vagão é levemente puxado até o ponto mais alto da montanha-russa. Quanto mais alto for o ponto, maior será a energia do vagão. No caso, trata-se de energia potencial. Ela é proporcional à altura. Assim, à medida que elevamos o carrinho em relação ao solo, aumentamos sua energia potencialmente
que ao se transformar em energia cinética durante a descida, aumentará progressivamente a velocidade do vagão. Qualquer objeto elevado do solo contém energia potencial, criada pela força da gravidade. Por isso, o trajeto desse emocionante brinquedo sempre tem, logo de cara, uma enorme descida que dá um impulso inicial para o carrinho percorrer o resto do caminho. Usando termos físicos, a gente diz que, o topo da montanha, o veículo acumula a chamada energia potencial, que no instante da queda se transforma em energia cinética, ou energia do movimento, pela ação da força. Porém, ao contrário do trem de passageiros, ela não tem fonte de energia ou possui motor. A energia que move os carrinhos é dada por sistema que traciona o trem para o topo da primeira colina, com a intenção de fornecer certa quantidade de energia potencial. Na maioria das montanhas russas, as colinas diminuem em altura ao longo do trajeto. Isso é necessário porque o acúmulo total de energia da colina é elevado e perdido durante o desvio aos atritos entre o trem e os trilhos, bem como entre o trem e o ar. Ao chegar no final da viagem, a reserva de energia potencial está quase esgotada. Nesse ponto, o trem pode parar ou seguir para a colina de elevação para mais uma volta. Outro momento que a energia potencial é dada é na hora do looping, onde a velocidade não pode diminuir muito, senão o carrinho cai e despenca. Já as curvas em alta velocidade devem ser inclinadas para dentro, para aumentar a estabilidade com o trilho e evitar que o veículo saia do trilho. No fim do trajeto, para os carrinhos possam parar, são acionados sistemas de freio. O que poucos sabem é que nessa etapa também ocorre uma troca de energia. Nesse instante, a energia cinética se transforma em energia térmica, devido à força de atrito no sistema de freios. Como vimos, a montanha-russa é, em sua forma mais simples, uma máquina que se usa a gravidade e a inércia para movimentar um trem ao longo de uma pista sinuosa. Diante de tantas descobertas que ampliam os horizontes em vários aspectos, essa brilhante invenção se tornou possível graças aos estudos da física. Provavelmente, a montanha-russa não teria tido tantos avanços sem a valiosa contribuição da física. Vejamos os experimentos.